Fui, Guinho, e nós iremos assistir essa transmissão. Hoje, como você bem disse, deu o serviço. Cabidão, que jogo difícil, hein? Hoje é 9h30, né? Hoje é 9h30 e um jogo difícil. O Atlético que vem de tropeços, precisa vencer. São Paulo também tem retornos importantes. Sim, o Rafa volta, O São Paulo é um time organizado, é um time bom. Sim. Tá brigando lá em cima na parte da tabela. Vai ser difícil, viu? O time venceu os últimos 4 jogos, ô Cabidão. No caso do São Paulo, né? O São Paulo. O Zubeldia faz um bom trabalho na equipe do São Paulo, né? Falava-se... Depende, né? Quando ganha. Quando perde, as regras dele são um problema. A gente até escolheu eles aqui no nosso Power Ranking como foi o time do mês de junho, né? Foi o São Paulo, não foi? Foi o São Paulo. Acho que não. Essa semana? Acho que Foi o Palmeiras. Mas o São Paulo São Paulo estava no G4. Estava no G4. Fez uma grande campanha, teve um grande desempenho no último mês. É um jogo difícil, CJ. É um jogo difícil. O Atlético vem muito pressionado. A gente fala sobre a questão do Atlético não conseguir nem performar e nem conseguir os resultados, né? E isso é grave porque você precisa colocar, por exemplo, na Arena MRV, todo o seu potencial de capacidade mesmo de garantir os resultados, né? A gente que viu o Atlético sendo, ao longo da história, um dos grandes times como mandante do Campeonato Brasileiro, ele não tem conseguido fazer isso. E não só não conseguido fazer isso, como tomando derrotas acachapantes, né? Como foi contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras, né? Hoje, CJ, mais do que desempenho, cara, precisa ganhar. O Hulk deu uma entrevista para a TV após a partida falando o seguinte: olha, mais do que qualquer outra coisa, precisa de vencer para elevar a moral. A gente precisa vencer para jogar o time pro alto e ter um pouco mais de tranquilidade nessa sequência do campeonato. É um jogo duro, é um jogo difícil, mas eu acho que o Atlético tem total chance, total capacidade de efetuar o resultado. Você joga. E aí, só para o torcedor aqui, a título de informação, olha, Batalha, Milito não entra em campo. O Igor Rabelo está suspenso, mas Batalha, Milito, Guilherme Arana, Igor Rabelo, Paulinho, Rômulo e Saravia, tudo pendurado. Mas vai ter que correr o risco. Mas jogar com desfalque já está acostumado. Exatamente. Contra o Juventude pode ter mais. Ó. Mas o jogo é hoje, é São Paulo, é pensar em vitória. E é um jogo difícil. Como é que você vê esse São Paulo amado? O que tem de bom e de ruim? O que o Atlético pode aproveitar? O CJ, é um jogo difícil, tá? Também acho. São Paulo é um time duro, é um time que também joga, mas acredito que o São Paulo ele não vai vir de peito aberto. Você acha? Eu acho. Eu acho que o São Paulo, de certa forma, ele vai respeitar. Eu acho que ele não vai vir. E talvez isso seja bom para o Galo. Se ele vier para jogar e começar a criar problemas para o Atlético, no início do jogo principalmente, aí é ruim. Porque o que o Cabidão falou e falou bem, hoje, mais do que desempenho... Assim, na verdade, todos os dias... 1-0 jogando mal. Todos os dias o resultado é o principal. Mas, nesse momento específico, se jogar mal, se tomar um sacode do São Paulo e ganhar de 1-0... Tá maravilhoso, ninguém vai reclamar, que vai ser, né, uma virada de chave. E aí, falando sobre isso, aí vem aquela, jogo com o time pensando mais no defensivo ou jogo no time um pouco mais ofensivo, dentro das possibilidades que o Iguinho falou. Porque ele pode jogar com Saravia, Fux, Batalha e Arana, ou ele pode jogar com Fux, Batalha e o Rômulo, por exemplo. Só que se ele coloca o Rômulo, ele tem que adiantar um pouco o Batalha. Provavelmente ele tem que adiantar o Batalha. Alan Franco e Otávio eu não vejo saindo desse time. Então ele jogaria com 3 volantes. Aí teria... Jogando Scarpa e Arana como alas? Scarpa e Arana, isso é fato. Paulinho e Hulk. A dúvida é ou 3 zagueiros, né, entre aspas, 3 zagueiros, ou Vargas ou Igor Gomes, uma coisa assim. Entendeu? Entendi. E aí eu né, que eu gosto do futebol ofensivo, e pensando nos melhores momentos do Galo nesse campeonato e no ano, né, na era Milito, foi jogando com Batalha mais um zagueiro e Saravia. Eu voltaria nisso. Eu voltaria nisso. Na construção com o Saravia mais o Batalha e um zagueiro. E Arana de um lado, Scarpa do outro. 2 volantes. Vargas ou Igor Gomes. Vargas ficaria muito ofensivo o time, mas talvez eu até arriscaria. Depois ele e o Paulinho revezavam para apoiar, defender, acompanhar um lateral. E Paulinho e Hulk. É um time bem ofensivo? Mas isso traz o melhor momento do Atlético. Eu entraria com esse time, do que com 3 volantes. Batalha, Alan Franco e Otávio, e mais um zagueiro atrás. Quando a gente olha a tabela de classificação, a gente toma um susto com o Atlético.
Toma um susto, olhei cara. isso Você olha ontem. e você fala assim, cara, não tem condição. 6 pontos da zona de rebaixamento. Não, tá mais próximo da zona de rebaixamento hoje do que do G6. Ontem, 8 do G6 ontem eu e vi tá isso. 6 da zona de rebaixamento. Desidratou, né? Cara, é claro que ainda falta muito campeonato, etc. O Atlético ainda tá com 2 jogos a menos do que alguns clubes. Cara, mas o Atlético não podia estar aqui, não. Isso aqui, Quando eu isso vi o aqui não é nem um Vasco pouco passando o aceitável, Atlético, quando eu vi inclusive. o Vasco passando o Atlético, que eu Assustador. que me ligou a chave assim, ué, mas peraí. O Vasco que outro dia estava lá na zona, claro, tem 3 vitórias seguidas, uma recuperação de pontos, mas não mas interessa, passou. já passou. Passou, São né? 7 jogos com uma vitória, gente. É inevitável. Por É isso inevitável, que né? tem que vencer hoje. 7 por jogos isso. com uma vitória no Brasileiro, você vai cair 8 posições. Né? É vitória a qualquer Mas custo, Jota. Tem um ponto nessa história, assim, é óbvio. Eu acho até meio bobo falar que da vitória é o mais importante, porque sempre é esporte, o objetivo do esporte é ganhar jogo. E se você ganhar os 38 jogos do campeonato jogando mal, ninguém vai falar, nossa, você ganhou, mas seu time não jogou bem em nenhum jogo. Você ganhou os 38 jogos, é o que importa. Mas eu acho que jogar bem tem um peso quase tão grande quanto a vitória hoje. Por que eu tô falando isso? A gente olha a provável escalação, a gente tem hoje quase o time ideal. A única ausência é o Zarate, no time ideal do Atlético. No sem reforços. Desconsiderando os reforços. Lembrando sem que a gente reforços. não sabe se o Saravia já tem condição de ser titular. Sim, mas Trabalhou é uma com essa tendência. Porque eu coloquei ele na teoria. escalação Não, também. todo mundo. Mas como ele tá liberado, a tendência eu acho que é que ele vá. Mas assim, considerando a volta do Saravia, do Arana e tudo, se a gente for pegar o time ideal hoje do Milito, Precisa ser. com todo mundo que está à disposição hoje, né, sem considerar os reforços que só ficam à disposição na próxima rodada, hoje o Atlético tem praticamente o time ideal. Então por que eu estou dizendo que jogar bem é quase tão bom, quase tão importante quanto o resultado? O Atlético jogar bem hoje vai trazer para todo mundo, para os jogadores, para o Milito, para a diretoria, para a torcida, Para nós, aquela sensação de que realmente Entendi. o problema eram os desfalques. entendi. Porque se o Atlético hoje, com Entendi. todo mundo, joga mal de novo, a gente vai olhar e falar, tá vendo? Não eram só os desfalques. Tem muito mais problema além dos desfalques. Entendi. E eu até acho, repito assim, eu venho falando isso, eu acho que existem mais problemas além dos desfalques. Mas é óbvio que os desfalques têm um peso gigantesco. Então hoje a gente vai conseguir ter essa dimensão de o quanto os desfalques eram um problema e o quanto, de fato, o trabalho tem alguns problemas. E por isso que eu acho que jogar bem hoje é quase tão importante quanto a vitória. Por conta dessa questão da confiança mesmo, de você olhar para o trabalho e falar assim, não, o trabalho teve ali um problema, mas eles foram causados muito mais pelos desfalques do que por qualquer outra coisa. E acho que hoje, de fato, não há muita desculpa para não voltar a jogar bem, né?